O Centro de Convivência foi criado pela Sociedade São Vicente de Paulo na década de 50, né? O objetivo era atender famílias que não tinham onde morar, ou famílias ou pessoas meio sozinhas. A sociedade já existe no mundo todo, né? Ela foi criada na França, veio para o Brasil e chegou em Bonfinópolis, né? A sociedade, a princípio, era vinculada à UNAI, hoje ela é vinculada a João Pinheiro, mas a princípio ela era vinculada à UNAI. Foi criada nessa época, né? E foram construídas casinhas, pequenas casinhas, quartos, né, no início, e vieram famílias, algumas pessoas, né, compostas com a composição familiar, né. Hoje a gente tem ainda pessoas que vieram nessa época, a gente tem 4 residentes que ainda é dessa época. Hoje a gente tem uma estrutura melhor e já adaptou também a exigência, né, da área social, né. Hoje nós somos ILPI, que é uma instituição para idoso, né, não é mais só para pessoas que não têm onde morar, né, exclusivamente para idosos, e ela faz um trabalho de acolhimento e cuidado para pessoas idosas, né. A gente tem hoje alguns residentes que não são idosos, mas que são por ordem judicial ou que estavam aqui desde a sua criação. Hoje a gente tem 6 pessoas, mas nessas condições. Dos 41 residentes que a gente tem hoje, né, 6 são pessoas não idosas, o restante são todos idosos. Né, e a gente tem idosos do nosso município, né, de Bonfinópolis de Minas, a gente tem também residentes de Brasilândia, de Dom Bosco e de Riachinho. Né, porque nessas cidades não tem um abrigo, né, e normalmente essas pessoas são encaminhadas para cá, né, via ação social. Hoje, na verdade, a maior dificuldade é manter, né, cumprir as exigências, né, da Anvisa, que a gente tem uma série de condições para que o abrigo, né, funcione. Né, e por questões financeiras, hoje a maior dificuldade é essa, né, que a gente está sendo cobrado pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pela Anvisa, né, e além das entidades que a gente acaba sendo vinculada. A gente, por questões sociais, a gente tem um vínculo com a ação social. Hoje eu falo que a gente tem mais cobranças, quase o número de cobranças que a gente tem de residente, né? Hoje a gente tem que seguir as regras da Anvisa, né, do LOAS, do Estatuto do Idoso, e aí tem os órgãos que cobram que a gente cumpra nessas exigências, que é o Ministério Público, o Judiciário. A própria Sociedade São Vicente de Paulo, que a gente tem que seguir também a regra deles, tem o Estatuto do Idoso, tem o LOAS, né? Então, assim, a gente tem que cumprir um monte de cobranças e a gente tem muita dificuldade por questões financeiras mesmo. O recurso principal aqui é os benefícios dos residentes, né? A gente tem hoje 41 residentes, 40 são aposentados, tem uma que não é. Desses 40, 28 são BPCs. O BPC é benefício de prestação continuadas, né? Ele é da ação social, ele é do social. Então, a diferença entre esse e o do INSS é porque esse não tem 13º, né? E eu falo sempre que ele não tem segurança, né? Que ele pode ser cancelado ou cortado a qualquer momento. A gente fica sempre com medo, né? A gente também tem que manter uma série de regrinhas para que esse benefício, por enquanto, não seja cortado. Eu falo que se cortar, a gente fecha, né, que é o número de pessoas com BPC é bem maior que o número com INSS. Né. E isso dificulta também porque o pessoal que tem BPC, eles não têm direito a 13º, né, o que dá uma quebrada na receita, como essa é a nossa receita principal. A gente tem doação da comunidade. Na verdade, eu falo que o que mantém ainda, né, o abrigo são as doações da comunidade. Não fosse isso, a gente já teria fechado. Né? Então, assim, a despesa principal nossa é com o pessoal. Né? E a gente ouve muito o falatório que a gente tem um número muito grande de funcionários. O que, na realidade, a gente tem uma equipe muito reduzida. A gente não chega a ter a equipe mínima exigida pela Anvisa. A gente tem 10 funcionários a menos do que é exigido. Na verdade, porque a gente não tem condição financeira para manter. Né? Quando a gente olha e fala que a gente tem 19 funcionários, dá a impressão que é uma quantidade muito grande. Né? Mas se o pessoal der uma olhada, a gente tem uma pessoa que cuida da parte de limpeza pessoal dos residentes. Né? A gente tem 4 pessoas que cuidam da alimentação, são por turnos, né? São 2 pessoas
para cada dia. A gente tem 3 pessoas que cuidam da limpeza e do banho, né? Uma pessoa fica na lavanderia e 4 pessoas que são da saúde, além da enfermeira, né? Mas isso é por turno, na verdade da saúde fica 1 por turno, né? Então são 2 diários e 2 noturnos, né? A equipe de limpeza, os mesmos que faz a limpeza são os mesmos que dá banho. E se a gente for fazer um cálculo também, para que não banha sozinho, hoje a gente tem mais de 25 pessoas. Então 3 pessoas para dar banho nessa turma durante 1 hora, que eles têm que estar prontos 8 horas para o café, né? Eu falo sempre que é quase um sacrifício, porque em casa, quando a gente vai dar banho numa pessoa, a gente gasta mais de meia hora. Aqui elas são 3 pessoas para dar banho mais de 20. A gente tem um gasto específico também com fralda, né? Fralda são doações que a gente ganha muito pouco, a maioria que é consumida aqui. A gente tem hoje 21 pessoas que usa fralda, né? A gente gasta mais de um fardo de fralda, não dá nem para 2 dias. É 1 dia e pouco a gente utiliza um fardo. Então, né, se a gente for olhar o que entra e o que sai, a diferença é quase mínima, né? Na maioria das vezes a diferença é negativa, né? Não sai positivo não. E a alimentação, a gente tem uma exigência da Anvisa que eles têm que ter no mínimo 6 refeições diárias, né? Então eles têm café da manhã, colação com frutas, almoço, café da tarde, janta e depois tem um cafezinho ou uma ceia, né? Varia dos dias também. Então a gente tem essas 6 refeições também que dá um gasto bem grande. Eles têm que ter fruta todos os dias, exigência da Anvisa. Fruta também, toda fruta que é consumida, ela é comprada, né? A gente não consegue por doações também. A alimentação deles, a gente tem um acompanhamento pela nutricionista, né? O município cede a nutricionista da saúde quinzenalmente para acompanhar. Então a gente tem todo esse recurso, graças a Deus a gente tem uma ajuda do município, né, que cede alguns funcionários, a gente tem a fisioterapeuta também cedida pelo município, a gente tem um funcionário da saúde cedido também pelo município, né, mas ainda assim a gente não consegue ter a equipe mínima. Na verdade eu falo que a gente tem que fazer um malabarismo, né, com a prestação de contas para no final a gente conseguir manter. Então hoje a gente tem uma entrada média de 37 mil de aposentadorias, né? Porque a gente ainda tem o fato, né, que alguns que entram aqui, eles têm empréstimos, né, nos benefícios. Então acaba falando assim, mas vocês têm 41 residentes, como que não tem 41 mil? Porque acaba sendo 998 por cada residente. Mas infelizmente a gente não tem esse valor. Hoje a gente tem um número pequeno, porque a maioria deles a gente encerrou. Mas hoje a gente tem 4 pessoas que têm empréstimos, né, que chegou aqui com empréstimo, e a gente ainda não conseguiu, né, encerrar esse empréstimo. Já vieram para cá com... Sim, são empréstimos feitos antes de vir para cá, né? E aí a gente tem que cumprir também, além do que esses empréstimos já são descontados no benefício, né? Já são antes de entrar. E então a receita não bate com o valor, né? Se a gente for multiplicar o número de residentes pelo valor, né? Pelo salário mínimo. E a gente tem o quadro de pessoal, né, que tem que cumprir todo mês, além dos encargos, né, que a gente paga mais de 8 mil, né, mensal. Com o INSS, a gente paga de 2 a 3 mil mensal com FGTS, né? E os gastos pessoais, acaba tendo uma ou outra despesa, acaba tendo que fazer um ou outro exame, às vezes uma consulta, né? Esse pessoal mais idoso tem sempre algum probleminha de saúde, a gente acaba tendo que sair, né, com eles para fazer uma consulta. Eu falo sempre com as meninas, o que dá para reutilizar e o que dá para reaproveitar e o que dá para economizar, as meninas sempre falam, Cira, compra isso. Eu falo, não vou comprar. Vamos tentar reutilizar, vamos tentar ver o que dá para fazer sem prejudicar, né, a vida dos nossos meninos, né, mas de forma que dê para a gente economizar, né. Então, hoje a gente tem também, graças a Deus, a gente está fazendo uma hortinha, né, a gente tem um lote do outro lado. A gente tem trabalhado essa horta com pessoas que são mandadas para cá pelo judiciário para cumprimento de pena, né?
A gente tem hoje 4 pessoas que estão cumprindo penas e essas pessoas fazem trabalho lá na horta, né? Que ainda está no começo, mas eu espero que daqui a um tempo a gente vai poder aumentar a economia, principalmente com verdura, né? Em função da horta. Mostra aí pro pessoal, Jacira, que a conta no final do mês ela não fecha. A Jacira me explicou aqui e trouxe os dados em mãos aqui, prestação dos 3 últimos meses. Sim, a gente tem aqui, eu estava comentando com a Ebin que nunca fecha, né? A gente tem aqui nos últimos 3 meses, janeiro, fevereiro e março, uma diferença sempre de 5 a 10 mil negativo, né? No final do mês, mesmo em relação a esses benefícios, né? Mas a diferença é sempre 45 de entrada, 46 de saída, 45 de entrada, 48 de saída, 38 de entrada, 42 de saída. Então, assim, no final do mês raramente fecha. Até comentando com a Ebin que esse mês especificamente a gente teve um número de doação muito grande, né? Sempre que precisa a gente pede um socorro para o pessoal, para a comunidade Bonfinópolis, que ela tem sido muito boa com a gente, bem solícita. Esse mês específico a gente teve uma entrada de doações de quase 5 mil. Ainda assim, né, a diferença de entrada e saída foi simplesmente de 4 mil. Né? Esse mês foi favorável. Nos meses anteriores a gente gastou mais de 15 mil, a mais do que entrou. Né? Então a gente está sempre pedindo socorro para a comunidade. Né? Graças a Deus ela tem sido bem solícita com a gente, mas ainda assim a gente fica sempre fazendo malabarismo para fechar as contas no final do mês. O que normalmente não tem acontecido, né? Tem sido, consequentemente, tem sido negativo. Estamos aqui em processo de reforma da capela, né? Reforma e ampliação, por 2 razões, né? Primeiro, porque o espaço não estava cabendo mais os residentes. A gente tem uma celebração mensal, né? A gente tem a celebração da missa, porque hoje a gente tem só um residente que é evangélico, os demais são católicos. Mas eles têm a opção também de participar ou não, mas a maioria gosta de participar. E o espaço estava pequeno, não estavam cabendo todos, além do fato de que o telhado estava bem comprometido. Eu sempre falava com o pessoal que eu estava com medo de deixar os residentes participar da celebração e o telhado cair em cima deles, né? Então a gente está fazendo essa ampliação e reforma, mas todos os recursos são doações da comunidade, né? A gente não utilizou até hoje nem R$1 de recursos do Centro de Convivência, né? O pessoal tem feito campanha, tem feito pedidos, né? Para a comunidade, tanto a comunidade de Bonfinópolis quanto de outros municípios, né? Então, todo o recurso até hoje tem sido de doações, né? A gente não comprometeu ainda, e a gente espera que isso não aconteça, os recursos do Centro de Convivência, dos residentes. Mesmo sendo uma construção que vai beneficiar os residentes, mas a gente tem as prioridades, né? Que a gente sempre fala que a prioridade é alimentação e medicação, né? Então a gente ainda não mexeu mesmo porque a gente nem tem recurso para gastar, né, com essa reforma. Então todas as reformas são doações. Meu nome é Maria Ivonete Guimarães, sou enfermeira da instituição, responsável técnico dessa instituição, né? Trabalho aqui há 8 anos e tenho 4 técnicos de enfermagem, né? Aliás, são 3 técnicos de enfermagem e um auxiliar que trabalha à noite. E aqui temos a equipe de enfermagem 24 horas, né? Que durante o dia eu trabalho 60 horas semanais, mas temos os técnicos de enfermagem que trabalham 24 horas, né? De dia e noite também. E tem uma cuidadora de idoso que sai com os pacientes caso fica de plantão, 24 horas também. Mas assim, quando precisa, a gente está sempre junto. Se precisou de uma emergência, eles me ligam e estou aqui também, né? A gente trabalha muito em parceria aqui. A equipe é uma equipe muito boa, graças a Deus, né? Porque a gente não dá para trabalhar aqui só pela função. A gente tem que trabalhar por amor mesmo, porque eles dependem muito da gente, né? E a gente não trabalha só nessa área de enfermagem mesmo, a gente trabalha em tudo que precisa, né? Em todos os setores aqui, tanto na secretária, tanto as meninas, né, que fazem serviços gerais, a gente trabalha assim uma equipe muito boa. A gente está sempre, né, visando o melhor para os residentes. Aqui são várias medicações, né, porque a pessoa idosa, eles são hipertensos, são diabéticos, né, tem outras patologias.
Na verdade, quando a gente, antes de eu entrar para aqui, eu pensava que o salário deles seria suficiente para suprir todas as necessidades. Porém, quando a gente faz parte, que a gente está vivendo a situação, a realidade, aí a gente vê que um idoso não dá para sobreviver apenas com salário mínimo, não dá, né? E aí as medicações são muito caras, né? É assim, por mais que a prefeitura tenta, não dá para suprir todas as medicações, a gente acaba tendo que comprar muito nas farmácias local, ou talvez a gente compra fora. Então, aí entra a parte alimentação, a parte funcionária, a parte medicação. Se você for somar, não dá, né? Então, precisa mais parceria, precisa mais das pessoas se conscientizar, que eu sei que às vezes as pessoas, mas eu já ajudo muito, né? Tem muita gente que fala isso pra mim, pra gente aqui, mas a gente já ajuda muito, mas assim, se não for através de doação, não tem como funcionar. Se as pessoas não disponibilizar mais a ajudar, não tem como funcionar, porque vai entrar sempre no vermelho. Às vezes tem meses que eu não sou do financeiro, mas a gente passa, né? Mas a Jacira, assim, que ela é secretária, a gente acaba tendo assim, uma ligação, uma ajudando a outra, né? E a gente acaba sabendo das necessidades, né? Então, se não tiver mais doações, infelizmente, não tem como, né, funcionar. Acaba tendo até que fechar, né, futuramente. A luta aqui, ela é contínua. A gente trabalha, por exemplo, igual projeto. Essas reformas. Aí muita gente questiona, mas está reformando e tá em vermelho e está reformando. A gente não faz uma reforma, nunca fizemos uma reforma com dinheiro do caixa deles. Com a Cozinha Mesa, eu consegui um projeto do Fórum, de 32 mil, foi o qual, né, muita gente questiona. Foi feito com esse dinheiro do projeto que a gente desenvolveu aqui, né? No segundo ano também, depois da Cozinha, a gente conseguiu, das cadeiras, conseguiu 20 mil para cadeira de roda, né? Então a gente está fazendo projeto, a gente está buscando parceria para poder. Agora mesmo a gente vai fazer as pinturas, a pintura das janelas agora, vai começar agora, estava esperando só a chuva. A gente já conseguiu a tinta, foi a Mundial, ajuda muita gente. Então a gente já conseguiu a tinta para pintar, e a tinta para pintar as paredes e as portas, né? E agora a gente está tentando os banheiros. Então aqui tudo é feito de doação, senão não funciona.